em qual curso entrar, em que técnica, né, eu vou me propor a estudar frontier, através do Edgewise, através do Straightwise. Isso é uma dúvida bem comum das pessoas, dos profissionais que procuram essa nossa área, né, adentrar na área de ortodontia. Nós aqui no curso da Smile, a gente trabalha com os aparelhos que nós chamamos pré-ajustados. Eu fiz uma apresentação para explicar um pouco a diferença entre o Edgewise e o Straightwise, o que esse nosso curso pode propor nessa área, né, dos aparelhos. Nós trabalhamos, então, com aparelhos pré-ajustados, que nós chamamos de Straightwise. São aqueles aparelhos que é onde a gente vai ter uma diminuição na quantidade de dobras, né, visto que a gente vai utilizar peças que já têm um tipo de informação. Na realidade, os brackets, por si só, né, ele vai ser um ponto de apoio para que a gente possa fazer o movimento no dente. Quando nós iniciamos, né, a partir da técnica do Edgewise, porque a gente precisa entender isso, né, o Straightwise é uma modificação que foi realizada a partir do Edgewise. Então, quando foi pensado no Edgewise, foi pensado, como a gente está vendo aqui, numa peça que tivesse um encaixe, né, com cantos vivos, para que a gente, utilizando um fio de secção retangular, encaixando dentro desse slot, a gente consiga fazer um movimento do dente não só em vários planos, mas também no sentido vestíbulo-lingual, ou seja, fazer um torque no dente. Então, foi permitido ao ortodontista, a partir dessa ideia, desse encaixe com ângulos vivos, né, mais o fio retangular, o fio dentro desse slot, a gente conseguiria, então, um movimento de torque. Como a gente no Edgewise trabalhávamos peças todas zero, né? Ou seja, peças que têm sempre o mesmo encaixe, sem angulação, sem inclinação, então a gente precisava, no fio, como a gente está vendo aqui na tela, fazer dobras, né? Que nós chamamos de inset ou offset, para que a gente possa colocar os dentes alinhados, né? Na mesma linha, né? Vestíbulo igualmente falando, né? Para que todos os dentes fiquem bem alinhados. Por quê? Nós trabalhamos com peças não iguais e todas as peças são iguais, mesma espessura. Então, para que os dentes tomem uma posição, visto os dentes apresentarem, como a gente vai ver nessa tela, espessuras diferentes, né? Então, os incisivos são mais estreitos, os caninos são mais largos. Então, de frente a essa diferença de espessura, como eu entro utilizando uma peça que tenha mesmo tamanho em todos os grupos de dentes, eu precisava, então, exercer dobras para que os dentes ficassem alinhados e nivelados na técnica de Edgewise. Então, o meu fio ortodôntico precisava ter um desenho com várias dobrinhas para que eu tivesse um arco bem alinhado e nivelado, visto trabalhar com peças de mesma espessura e de mesmo padrão nos determinados grupos de dentes ou em todos os grupos de dentes. Além disso, desse alinhamento, né, vestíbulo igual, a gente precisa também conversar sobre angulação. Os dentes apresentam angulações, né, que a gente chama de inclinação nasodistal, nós chamamos de angulação. E o torque, que é a inclinação vestibulingual. Então, cada dente apresenta um certo tipo de torque, cada dente apresenta um certo tipo de angulação. E as peças de Edgewise, elas não dão nem angulação nem inclinação. Elas são peças zero, onde para colocar certo tipo de angulação e inclinação, eu vou precisar dobrar o fio para que o dente chegue numa posição. Essa situação na posição individual do dente, posição, inclinação, inset ou offset, aquele mais para vestibular ou mais para lingual, de acordo com a sua espessura, é que vai ditar, no meu caso ortodôntico, um ajuste da arcada superior sobre a inferior, proporcionando uma função, além da estética. Ou seja, proporcionando uma guia anterior, proporcionando uma guia de canino, proporcionando um overjet, evidentemente um overbite adequado, fazendo com que o paciente, na parte posterior, também tenha uma intercuspiração boa, com estabilidade, para que ele possa triturar os alimentos, tendo uma máxima intercuspiração bem equilibrada. Essa é a ideia. Para isso, os dentes precisam ter uma certa angulação e inclinação. E aí eu vou conseguir ter um conjunto onde eu tenho uma intercuspiração adequada, tendo estabilidade oclusal, guias de canino para que a gente faça os movimentos de lateralidade de maneira funcional. Como isso era conseguido, conquistado na técnica Edgewise? Através de um número maior de dobras, visto eu trabalhar com brackets, como eu falei, zero, sem nenhuma individualização. Então, eu precisava, no fio ortodôntico, fazer algum tipo de dobra através dessas alças para que eu conseguisse fazer os dentes tomarem uma posição mais, né,
para extrusão, ou uma posição mais de intrusão, dependendo da posição que eu quero do meu dente, evidentemente. Em termos de inclinação e angulação também, né? Eu precisava levar para o bracket, para o fio, algum tipo de dobra para que eu conseguisse o movimento ou o intento desejado. Então, nessa tela aqui, dá para a gente observar o que acontece, né? Por exemplo, quando eu quero dar um torque no dente na técnica Edgewise. Então, eu uso o bracket que tem esses cantos vivos do encaixe, uso o fio retangular e eu preciso torcer esse fio retangular antes de levar ele dentro do bracket para que exista esse binário de força. Esse atrito nessa região, o atrito nessa região, e aí eu tenho uma torção do dente aqui, no caso, para vestibular. Vou inclinar esse dente para vestibular. Então, depende do profissional fazer um movimento no fio, uma dobra no fio, para que eu tenha esses toques que nós estamos vendo aqui, visto o bracket ser um bracket zero. Quando eu quero também proporcionar, então, aí eu faço uma torção no fio, como a gente está vendo na tela. Quando eu quero proporcionar algum movimento de angulação nos dentes, eu também preciso fazer uma dobra no fio para que esse dente vá para uma posição de angulação. Ou colar o bracket já propositalmente mais angular, visto os brackets terem esse padrão de zero, sem ter angulação ou inclinação embutida. Já na técnica straight wire, que é a técnica que nós utilizamos, nós temos o bracket com uma angulação, com um torque na sua base. Então, o que eu tenho é a entrada, ou seja, o slot que continua tendo canto vivo, continua precisando de um fio retangular para o seu encaixe, eu tenho esse encaixe angulado ou inclinado. Então, quando eu faço a simulação de entrar com esse fio ortodôntico dentro dessa canaleta, eu vou precisar, evidentemente, ajustar esse fio para que ele entre na luz dessa canaleta inclinada. E a partir daí eu não preciso, então, exercer dobra no fio, só encaixar na canaleta que está inclinada, eu já vou conseguir ter esse binário de força que eu vi no Edgewise e eu vou conseguir o movimento sem grandes dobras no fio ortodôntico. Então, facilita a dinâmica do consultório por eu não precisar fazer tanta dobra. Essa seria uma boa diferença do Edgewise para o straight wire. Aqui falando a nível de torque. Se a gente for falar em termos de angulação, a mesma coisa. Os brackets straight wires terão já uma determinada angulação, aqui eu vou fazer de maneira grosseira, eles vão ter uma determinada angulação para que eu consiga, então, assim, passando o fio ortodôntico liso, sem precisar dobrar, levar o dente em uma posição adequada, sem eu precisar fazer grandes dobras no fio. Então, eu tenho essa vantagem a partir da técnica straight wire, que seria o arco reto, né? Traduzindo para o português, de conseguir fazer, então, menos dobras no fio ortodôntico, que seria interessante. Olhando nessa tela aqui, então, de maneira grosseira, a gente teria o bracket straight wire com a canaleta zero, e aqui eu tenho o bracket straight wire já com uma base angulada, proporcionando, então, na colagem do dente, um tipo de inclinação desse slot, e quando eu entro com o meu fio ortodôntico, eu já tenho o bracket por si só inclinado. Isso vai acontecer também no plano mesodistal, em termos de angulação, em termos de espessura de bracket, para que o dente entre mais ou para que o dente fique mais para vestibular. Então, vou ter brackets com menos espessura, brackets com mais espessura, que eu consiga colocar o dente nessa posição. Então, isso facilita a nossa dinâmica. Por isso que nós trabalhamos com straight wire. Mas, se a gente analisar de maneira tranquila, a gente nota que o straight wire nada mais é do que uma evolução do sistema Edgewise, porque a gente continua tendo encaixe com cantos vivos e fio retangular para que eu consiga ler torque, para que eu consiga ler angulação, para que eu consiga ler inset e offset. Então, eu continuo com um sistema, como o próprio Edgewise diz, né? Se a gente for traduzir, Edgewise significa uma técnica que necessita de um arco de canto, ou seja, de um arco retangular para que a gente tenha o movimento. E o straight wire é a mesma coisa. Eu preciso de um arco de canto para que eu consiga controlar o dente tridimensionalmente. Eu continuo igual ao Edgewise, só que o Edgewise eu precisaria fazer dobra no fio, e o straight wire não. Essa vai ser a grande diferença. Isso foi preconizado pelo professor Andrews, a partir de um estudo que ele fez através de indivíduos que tinham oclusão normal. Então, ele tirou a inclinação e angulação desses dentes normais, desses indivíduos que tinham oclusão normal, e ele introduziu, então, nos brackets, angulação adequada para determinado dente, inclinação e in-out para cada elemento dentário. Então, notem aqui
nessa tela, ele avaliou a angulação de cada grupo de dentes e fez uma mediana. Então, para o incisivo, a média que ele achou foi 5 graus, para o lateral 9 e assim consecutivamente. Ele embutiu isso nos brackets, facilitando, tentando assim facilitar a vida dos ortodontistas. Fez isso na arcada inferior também, fez isso não só com a angulação, mas com a inclinação vestibulolingual da coroa, tirando a medida de cada dente. Também da arcada dentária inferior. Teve a preocupação de analisar esse conjunto em termos de inclinação para que a gente tivesse um bom encaixe. E teve uma preocupação também de mexer nas espessuras dos brackets. Então, o bracket do incisivo tem uma espessura menor do que o bracket do lateral, para o lateral ser mais estreito, e assim ele conseguiu fazer um conjunto, sem que a gente precisasse exercer dobra. A gente consegue colocar os dentes vestidos igualmente na mesma linha, porque ele trabalhou com brackets de espessura diferente a partir dessas medições, né, que ele tirou dessas espessuras. Então, fazendo uma síntese, a técnica straight wire é aquela que tem a ideia de embutir nos brackets certas informações para que leve o dente à sua posição final mais adequada. E a partir dessa ideia do Andrews, a gente tem alguns autores que se preconizaram tipos de brackets, angulações, inclinações diferenciadas. A partir do Andrews, nós temos o Roth, que é uma técnica, vamos dizer assim, a mais conhecida, é a técnica de Roth, que ele tem uma boca de bracket para todos os casos, né, onde ele tirou medianas de cada dente, e é a técnica mais utilizada mais por essa situação de você ter apenas uma boca. Nós temos a técnica MDT também, que trabalha com uma boca, e nós temos a técnica capelosa, que é a que nós preconizamos no nosso curso. Essa técnica, a gente tem mais de uma boca de bracket. Isso é interessante, que a gente pode individualizar de acordo com o caso clínico. E qual foi a diferença e a premissa da professora capelosa de trabalhar com straight wire? Tentar criar mais de uma boca de bracket. Nós temos aí mais de 3 bocas de bracket, com a ideia de a gente individualizar a angulação e inclinação de acordo com o que eu quero para o final daquele tratamento. Então, é bem interessante que a gente consiga individualizar a boca de bracket e não trabalhamos com uma boca apenas para todos os casos. Porque a nossa ideia é essa, né? Avaliar como o paciente se apresenta em termos de face, né, em termos do seu padrão, como eu quero, a partir daí, desenvolver uma coisa para esse paciente, como eu quero dar esses dentes, se eu quero mais angulação, menos angulação, e aí eu escolho uma prescrição individualizada para a finalização que eu planejei. E aí nós trabalhamos, então, com algumas prescrições. Então, na prescrição capelosa, nós trabalhamos com a prescrição capelosa 1, com a prescrição capelosa 2, a prescrição capelosa 2 Plus, onde eu tenho menos angulação ainda, e a prescrição capelosa 3, onde eu gero mais angulação em um arco, menos angulação em outro arco. Então, a partir daí, eu consigo definir de maneira adequada quais os brackets que eu tenho. E uma coisa que a gente também defende no curso, além de trabalhar com essa prescrição straight wire capelosa, uma das coisas que a gente defende no curso é que o nosso aluno não fique refém desse dispositivo. Então, o que o bracket ele é? Ele é apenas um ponto de apoio, ele é mais um dispositivo ao nosso serviço. Então, nós precisamos utilizar ele de maneira adequada. Como eu consigo utilizar um bracket de maneira adequada? Entendendo as nuances de diagnóstico, pautadas no padrão facial, entendendo as nuances de como essa maloclusão foi construída, com muita ou pouca angulação, e como eu posso corrigi-la, desconstruir o processo. Então, vamos imaginar que eu preciso desconstruir o processo diminuindo a angulação dos dentes. Vou usar brackets com menos angulação. E aí eu tenho um escopo dentro da prescrição capelosa de brackets que contenham menos angulação. E assim eu consigo individualizando, gerando menos dobras. Precisamos entender também, eu gosto muito dessa frase do professor Weber Urs, onde ele fala isso, né? Depositar expectativas exclusivamente nas expressões dos brackets é assistir um desencadeamento sem controle. E não é isso que a gente quer do nosso aluno. A gente quer ensinar ele a receita, como utilizar, raciocinar em cima da receita, e não de maneira que ele seja refém desse conjunto de brackets. E para isso a gente dá uma boa visão de diagnóstico, uma boa visão de plano de tratamento, uma boa visão de prognóstico e uma boa visão sobre brackets, entendendo as principais diferenças do Edgewise e do Straight Wire. Como trabalhamos com brackets individualizados do professor Capelosa, em cima de medianas, precisamos ainda exercer algum tipo de dobra. Então, o nosso aluno precisa estar treinado a fazer dobras. A grande vantagem é que ele vai fazer um número menor de dobras do que quem trabalha com Edgewise, tendo a possibilidade de uma boa finalização também. Mas, na realidade, o que a gente quer é o bracket ao domínio do nosso aluno, o bracket ao domínio do ortodontista, no domínio do ortodontista, e não que o nosso
aluno seja refém desse conjunto de brackets. Então, nós somos contra essa venda, né, às vezes, de curso ou de perspectiva, onde é passado para o aluno um tipo de bracket só, cola em determinada posição do dente, passa 3, 4 fios e está pronto. Né? Não é assim que funciona. A gente precisa fazer o aluno raciocinar como a maloclusão foi construída, como ela pode ser desconstruída, quais seriam os principais movimentos e qual o bracket que ele pode utilizar nesse tempo, para que ele alcance esse objetivo de maneira mais fácil. E nós preconizamos o straight on por diminuir o nível de dobras, por conseguir ter mais de uma boca para individualizar os casos e chegar o mais próximo do final, tendo alguns ajustes de dobra na mão da ortodontista, para que o caso fique bem finalizado. Espero ter conseguido, nesses mais um pouquinho de 15 minutos, aí, conseguir tirar as principais dúvidas quanto à técnica, Edgewise e Streetwise. Espero, em nova oportunidade, em novo vídeo, a gente está conversando um pouco mais sobre a ortodontia. Até mais.